Quando o senhor aceitou Jesus? Acho que foi mais ou menos em 81 que eu aceitei Jesus. Foi através da minha esposa, porque naquela época eu frequentava Umbanda. E ela vinha da igreja na Paracanã, e eu ia para Umbanda na sexta-feira. E muita persistência dela, muita oração da parte dela, eu de vez em quando ia na Paracanã. De vez em quando ia na Paracanã, que é a nossa igreja lá. E aí com o tempo, né? Com o tempo foi passando o tempo. Aí eu entrei, uma época da minha vida, eu fiquei com síndrome do pânico. E o pastor Vagnão, que é o esposo da Solange, e o irmão Sérgio, que já passou para o Senhor, iam na minha casa para orar por mim. Foram diversas vezes orar por mim. E eu fui liberto. Aí na minha libertação, eu comecei a vir para a igreja. Aceitei Jesus e estou firme até hoje com o Senhor. E não sai desse caminho nunca mais, meu bem, só quando Deus me chamar. E eu, minha casa e uma senhora. Quando você conheceu Jesus? Em 2006, através da minha patroa Rosângela, aceitei Jesus lá no Cangaíba com o pastor Joel. Você se converteu? Eu nasci em berço evangélico, em berço cristão. E quem são os responsáveis por você permanecer? Meus pais, porque eles sempre passaram uma grande paixão por Jesus, assim, pra mim. Eles nunca me impuseram nada, mas a maneira com que eles serviam, o jeito que eles sempre colocavam hinos em casa, sempre adoravam, Deus sempre foi com muito amor, muita paixão. E sempre, na minha casa sempre teve hinos cristãos, dificilmente tinha músicas do mundo. Era sempre o primeiro amor que se via na minha casa. E por isso eu acabei me apaixonando por Jesus desde pequeno. Quando o senhor aceitou Jesus? Bom, eu aceitei Jesus cerca de 30 anos atrás. Através de quem? Eu, através da minha esposa, que ela já ia na igreja quadrangular na Vila Ema, eu estava desempregado. Eu ia de vez em quando como turista, reclamava das mensagens, reclamava do culto que demorava, não tinha uma decisão, até que um dia eu aceitei Jesus, que eu precisei buscar um amparo, e não tinha local nenhum, no mundo não tinha amparo nenhum. Busquei até no Espiritismo, mas não conseguia esse amparo. Então foi em Deus que Deus abriu as portas, consegui um emprego, e estou até hoje, né, com a graça dele, estou servindo com alegria. Quando você conheceu Jesus? Aceitei Jesus, foi a minha vizinha que falava de Jesus para mim, me deu um folhetinho, e a minha vida não ia muito bem, então eu fui na Tarde da Bênção. E o primeiro dia que eu fui na Tarde da Bênção, abri meu coração e me entreguei, e estou aqui até hoje. Quando você conheceu Jesus? Eu aceitei Jesus em 2006. Através de quem? Meus pais vieram primeiro, né, para a igreja, se converteram, e com muita oração, graças a Deus, eu me converti também, né? E a gente teve assim, um direcionamento bem forte assim, com a pastora Alessandra, que é minha prima, e que assim, eu tenho ela como mãe na fé. Quando você aceitou Jesus? Eu aceitei a Jesus em 2011, março de 2011. Quem foram os responsáveis por te conduzir até a igreja? Olha, os responsáveis por me conduzir até lá foi o Rodrigo, foi o Giovanni, que até hoje me acompanha. E assim, mas meu pai na fé foi o Jefferson, até hoje é um grande líder para mim, eu considero uma autoridade na minha vida ainda. E me firmei assim, fui indo no grupo de adolescentes, e o grupo era bastante unido, até hoje creio que é. E nós nos tornamos irmãos em Cristo desse jeito. E até hoje estou firme assim. Quando a senhora conheceu Jesus? Há 30 anos atrás. Através de quem? De uma irmã, me levou num momento muito difícil, de depressão, sofrimento, sem esperança. Não tinha solução para os médicos, mas Jesus me deu a solução, me libertou. Quando você conheceu Jesus? Em 2006. Eu estava trazendo minha filha da escola e ela ficou me puxando, pedindo para entrar aqui. Então eu falei, essa não é a nossa igreja, que eu frequentava na época uma outra igreja católica.
E aí o diácono falou, entra, conheça, entre com a sua filha e venha conhecer. Aí eu entrei e nesse dia era um dia assim, que eu estava muito debilitada emocionalmente. Quando você aceitou Jesus? Na verdade eu já nasci no berço cristão, né? Mas, tipo, eu aceitei a Jesus mesmo. Jesus começou a fazer parte da minha vida quando eu entrei pro grupo dos adolescentes, que foi quando eu comecei a receber um alimento espiritual maior. Meus pais também se mudaram para Minas, então eu comecei a vir na igreja sozinho. E eu acho que isso me deu mais ânimo também, porque eu estava buscando por mim. Então, com um grupo de adolescentes e agora no grupo de jovens, que eu estou crescendo cada vez mais ainda. E acho que é isso, Jesus está fazendo parte da minha vida. A cada dia que passa, Ele tem sido mais presente na minha vida. Como que o senhor permaneceu firme aqui na igreja, irmão Alcino? Eu permaneci firme aqui na igreja pela perseverança e pela comunhão dos irmãos que me ajudaram a caminhar nessa caminhada, me ajudaram a fortalecer a minha vida perante o Senhor. Eu agradeço a cada um desses irmãos dessa igreja, amém?